I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should've never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. Gente, jogar a toalha é uma expressão que se originou no meio, como nós vimos aí no vídeo, no meio esportivo, mais especificamente no boxe. Significa que quando um lutador ele está numa situação muito crítica dentro da luta, o treinador dele tem a opção, antes do gongo soar, ele tem a opção de pegar uma toalha, né, e de lançar essa toalha dentro do ringue. E se o treinador fizer isso, então o juiz, o árbitro da luta, ele tem que parar imediatamente a luta. Não importa em qual momento está, antes do sino tocar, antes do round terminar, eles têm que parar de lutar. O problema com relação a isso é que quando o técnico do lutador joga a toalha, ele não está apenas interrompendo um round da luta. Ele não está apenas interrompendo um momento da luta, ele está entregando a luta. Então, quando ele joga a toalha, significa que o outro lutador ganhou a luta. Então, ele vai preservar, obviamente, o atleta dele, mas ele está entregando, para preservar o atleta, ele está entregando a luta. Não é que vai parar e vai descansar, depois ele vai voltar a lutar. Não. O treinador reconheceu que o atleta perdeu, que ele não tem condições de continuar naquela luta. Eu queria perguntar para você, como é que está... Onde é que está meu negocinho? Ah, está aqui. Eu gostaria de perguntar para você, como é que está o seu ano? Como está a sua vida? Talvez você esteja vivendo um momento que a sua vida esteja mais ou menos parecendo uma luta de boxe, como essa que você viu aí no vídeo, né? Onde parece que as circunstâncias estão lhe dando uma saraivada de golpes. Você está tomando bordoada uma atrás da outra, né? Se eu fosse mudar de figura, eu poderia perguntar para você, você já viu briga de torcida? Quem já viu briga de torcida aqui? Mesmo que seja na televisão, já viu briga de torcida? Pois é, briga de torcida é uma coisa doida. Porque briga de torcida sai bordoada para tudo quanto é lado. Você não sabe de onde você está levando, você não sabe quem você está batendo, né? Às vezes você está tomando até de quem é seu amigo, o cara tinha que estar te defendendo e ele está te batendo, né? E às vezes você está batendo no cara também que é da tua turma, mas você está batendo. Eu nunca participei de uma briga de torcida, mas eu já, quando eu era novo, adolescente, na minha conversão, eu participei de algumas brigas de turma. Não é? Porque a gente tinha a turma da rua, né? Assim, de uma rua que até tal rua era seu território, na outra rua já era território do outro, né? E de vez em quando a gente era invocado, ia na festa lá da rua do outro, que não podia ir, né? E aí saíam as brigas, né? Você falava, tem a turma lá da rua São Paulo tá aqui, olha assim, aí saía a briga com todo mundo, né? E você dava burdoada, dava chute, dava pernada, né? E você batia em todo mundo, apanhava de todo mundo, né? Porque vira uma bagunça. E às vezes isso acontece com a gente.
no que diz respeito à nossa vida. A gente está num momento, num processo onde a gente está recebendo pancada de tudo quanto é lado, e a gente está dando pancada para tudo quanto é lado, sem necessariamente saber de quem a gente está apanhando e em quem é que a gente está batendo. Pressão emocional é um dos sintomas que nós sentimos quando nós estamos diante de situações assim, diante de dificuldades. Quando nós estamos com nossas emoções pressionadas, geralmente nós achamos que não dá mais para continuar. Não é verdade? E aí a gente joga a toalha. É um momento. Na verdade, a gente está querendo se livrar, às vezes, do momento. Mas aí a gente pega e joga a toalha. Só que quando a gente joga a toalha, a gente não está abrindo mão daquele momento. A gente está abrindo mão de tudo. Não é? A gente está abrindo mão de tudo. Então, às vezes é uma pressão, um momento de desgaste no casamento, por exemplo, né? E a gente joga a toalha por causa daquela pressão. Mas aí a gente está abrindo mão de toda uma história. 40 anos de casado, filhos, não é? E outras coisas. Às vezes é uma pressão, um momento de pressão dentro da empresa. Mudou lá o sistema, mudou o chefe, mudou qualquer coisa. Né? E você está ali pressionado, e aí naquele momento você não aguenta e joga a toalha. E aí você está abrindo mão, você queria resolver aquele momento, mas quando você joga a toalha, às vezes você está abrindo mão de uma carreira inteira que você estava desenvolvendo dentro daquela empresa, oportunidades que poderiam surgir, mas por causa daquela situação. Se esse é um quadro com o qual você se identifica, se você tem lidado com dificuldades na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, talvez no relacionamento com os seus filhos, quem sabe, como já usei de exemplo aqui, no casamento, e por conta disso você está pensando em desistir, você está pensando em abrir mão de lutar. Nós queremos apresentar para você alguém que se viu diante de grandes dificuldades na vida dele, mas não jogou a toalha. Ao contrário, ele encontrou forças para continuar e para triunfar. O nome de quem eu quero apresentar para você é Davi. O seu nome é Davi. E eu quero olhar uma parte da história dele. Davi foi um dos reis de Israel. Eu quero olhar uma parte da história dele que se encontra aí nesse livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. Se você tiver com a Bíblia aí, quiser abrir, pode abrir. Se quiser ligar, pode ligar. Se ligar, deixa no Vibracal. Se você também tiver sem Bíblia, não tem importância, a gente vai, pelo menos os textos principais, a gente vai projetar ali, ok? Em 1 Samuel, capítulo 30, nós temos um momento na vida desse homem chamado Davi, onde ele se deparou com uma das maiores dificuldades que ele já teve. E ele teve muitas dificuldades. Davi, ele era um jovem que foi retirado no meio das ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, por Deus. Ele foi ungido rei por um profeta chamado Samuel, e depois ele acabou, por uma série de circunstâncias, indo parar no palácio do rei de Israel, Saul. Ele faz isso porque ele vai levar comida para os irmãos dele e se depara lá na guerra, e ele se depara com o Golias, um gigante que estava afrontando os exércitos de Israel. Ele luta com o gigante, ele mata o gigante. É uma história muito conhecida, tanto que no meio, até mesmo no meio profissional, né, muitas vezes, ou esportivo, muitas vezes, quando um time pequeno, por exemplo, joga com um time muito grande e o time pequeno ganha, fala assim, pô, isso foi um confronto de Davi com Golias, né? Então, às vezes no mundo profissional também, uma empresa menor consegue ganhar, de repente, aí uma proposta, né, em frente a uma multinacional, por exemplo, né? Fala, pô, Davi derrubou Golias, né? Então é uma história bem conhecida. Por conta disso, Davi acabou se casando com a filha de Saul. Saul se tornou seu genro, ele começou a morar no palácio, mas aí um pouco Saul começa a ter ciúmes de Davi, ele começa a querer matar Davi tem que fugir. Eu estou contando uma história grande, bem rápida, né? Davi tem que fugir,
ele vai embora, ele foge para o deserto, e no deserto ele começa a reunir pessoas. Um líder é assim, líder sempre tem gente que segue, né? Então ele vai para o deserto e lá ele começa a reunir gente ao redor dele, o povo que estava sendo perseguido, o povo que estava endividado, né? Ele só reúne gente boa, só, né? Ao redor desse, gente que tinha matado, estava fugindo da polícia, né? E tal. Ele reúne aquela turma toda ao redor dele e ele cria um exército, e ele começa a ser um bandoleiro do deserto. Então ele, com o grupo dele, ele fica defendendo lá os pastores que cuidavam das ovelhas no deserto, né? Ele fazia isso aí, ficava guerreando contra o pessoal e tudo mais, e sempre fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Numa dessas fugas dele, ele vai para a região de um povo chamado Filisteu, que era o povo lá do Golias. Então o povo não gostava muito do Davi não, mas ele ajuda o rei da região que ele está ali. O rei então fica simpático a ele e dá uma cidade para ele viver com o povo, com o grupo dele que estava viajando, né? Sempre, já tinham filhos, mulheres. A cidade chama Zinglag. Então ele vai lá para Zinglag. Aí acontece uma guerra entre os israelitas, que era o povo de Davi, contra os filisteus, que era o povo aonde ele estava lá refugiado. E esse rei da região de Zinglag chama Davi para lutar com ele, do lado dele, contra Israel. E Davi vai, ele falou, ok, eu vou, e leva os valentes dele, leva o exército dele. Só que os filisteus, eles eram compostos por 5 reis. Então um rei, ele tinha relacionamento com Davi e ele confiava em Davi, os outros 4 não. Quando eles viram Davi lá, com os soldados, falaram assim, mas o que esse cara está fazendo aqui? Ele é da turma deles. Ele fala, não, mas ele está contra eles, ele está me servindo, ele vai lutar do nosso lado, vai nos ajudar. E os outros 4 reis não querem saber. Ele fala, não, de jeito nenhum. Na hora da luta ele vai se voltar contra nós e vai se tornar nosso inimigo. Nós não queremos que ele vá para a guerra com a gente. Então, o rei diz para Davi, olha, os outros príncipes dos filisteus não querem que você vá para a guerra. Então, por favor, pegue o seu grupo e volte para Zinglag, volte para a sua cidade. E o Davi faz isso. Só que o que acontece? Enquanto Davi sai para ir para essa batalha, a Zinglag, a cidade dele, fica lá com as mulheres, os idosos e os filhos, e fica desprotegido. Nessa circunstância, então, ela é atacada por um grupo de mercenários. A cidade é incendiada e eles levam os idosos, levam os jovens, levam as mulheres, todas como escravo. Quando Davi volta para lá com o exército dele, eles encontram essa situação. As mulheres de Davi tinham sido levadas, ele era casado com 2 mulheres, tinham sido levados embora como escrava, filhos, né, tinham sido levados embora, as mulheres dos outros homens dele. Ou seja, ele se depara com o caos, né? Algo terrível, né? Fica imaginando aí você sair para passear, né? Sair de férias, não é o caso dele, saiu para a guerra, né? Mas você sai de férias e para passear e tudo mais, quando você volta, a sua casa foi assaltada, tudo que você tinha não está mais lá, não é? Ou então, é terrível, não é? Acontece alguma coisa com seus filhos. Foi isso que aconteceu com Davi. E a situação se complicou mais ainda, porque os homens de Davi ficaram muito, muito bravos com Davi. Então veja, diante dessa situação, como Davi fez para não jogar a toalha? O que a palavra de Deus nos ensina a fazer para que não desistamos diante das dificuldades que surjam na nossa vida? Tem 2 atitudes que a gente precisa evitar em situações assim. A primeira é sublimar as emoções. Veja só o que diz os versos 3 a 4 do texto de 1 Samuel 30. Ao chegarem a Zinglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Quero que você preste atenção nisso. Eles choraram em alta voz até não terem mais forças. Não foi um chorinho, não. Certo? Eles choraram muito, até não ter mais força para chorar. Muitas vezes nós cometemos o erro de pensar que nós não podemos expressar as
verdadeiras emoções que estão dentro de nós diante das dificuldades que nós enfrentamos. Nós somos iludidos muitas e muitas vezes pela mentira de que nós precisamos estar bem o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar feliz, o tempo todo a gente tem que estar sorrindo, o tempo todo a gente tem que estar animado. Essa é a ideia da nossa sociedade. O que acontece é que nós sublimamos com isso as nossas emoções. Nós tentamos demonstrar para as pessoas que está tudo bem conosco, mas por dentro nós estamos sendo cada vez mais consumidos pela dor, pela raiva, pela tristeza, pelo desânimo, seja lá o que for. Nós somos alvos dessa geração Facebook, não é? Hoje está mais em modo o Instagram, né? Somos alvos da geração Instagram, Facebook, ou seja, essa ideia de uma geração que valoriza a imagem, valoriza mais a imagem do que a realidade. Então você entra no Facebook, você entra no Instagram de uma pessoa e você vai ver fotos lá da pessoa sorrindo, você vai ver fotos lá da pessoa com a família dela, todo mundo feliz, né? Você vai ver fotos lá do casal juntos. Nós criamos uma versão da nossa vida, casamento, família, que não é real. Porque de repente, você encontra essas mesmas pessoas, pessoalmente, e a pessoa está em depressão. Mas nenhuma foto dela no Facebook ou no Instagram demonstra para você que a pessoa está em depressão. Lá sempre é um mundo lindo. Como pastor, eu lido com isso muitas e muitas vezes. Eu estou aconselhando, por exemplo, algum casal que está com um problema seríssimo no casamento. Eles vêm, sentam aqui comigo dizendo assim: a gente vai se separar. Aí eu boto a minha katana em cima da mesa, a katana é uma espada de samurai, e falo: ok, quem vai usar para se matar? Não estou brincando, ok? Que isso, pastor? Vocês casaram, vocês fizeram assim, até que a morte nos separe, um de vocês pode se matar. E aí isso segura um pouquinho, mas não o suficiente, não é? Aí eles saem dali pensando um pouco mais. Aí eu aprendi com um mentor meu fazer uma técnica mais tranquila do que essa, né? Pedi para trazer o álbum de fotografia, ver os momentos felizes, né, e tudo mais. Não sei se funciona isso muito bem. Mas veja, o fato é que muitas e muitas vezes eu lido com isso. Aí eu falo: meu Deus, ontem eu olhei o Instagram desse casal, eles estavam me dizendo que estavam em Porto de Galinha, eles estavam lá todos felizes, mostrando, tomando água de coco junto, e hoje eles estão sentados aqui dizendo que eles não aguentam mais um ou outro e vão se separar. Como assim? Mas é assim. É assim, porque nós criamos esse mundo fictício. E por que nós criamos esse mundo fictício? Nós criamos esse mundo fictício porque a nossa sociedade, o mundo, quer nos convencer o tempo todo que o que a gente tem que mostrar para os outros é que nós estamos bem, que está tudo ótimo. Nas fotos que nós postamos é assim, está tudo maravilhoso. Mas na verdade nós estamos muitas e muitas vezes com as nossas emoções em frangalhos. Nós estamos sendo consumidos pelo medo, consumidos pela amargura. Muitas vezes, muitas pessoas estão sendo consumidas pelo ódio. A primeira coisa que nós aprendemos nessa narrativa da vida de Davi é que nós precisamos ser autênticos com as nossas dificuldades. Nós não somos apenas seres racionais. Essa atitude de racionalizar a nossa realidade, essa atitude de não expressarmos, as nossas emoções, só nos leva a racionalizar a nossa realidade. Nós somos seres emocionais. Muitas das circunstâncias que nós lidamos geram dificuldades na nossa vida. E nós precisamos admitir, e precisamos expressar, como fez Davi, a nossa dor. Chorar até perder as forças. Como a gente não quer fazer isso, a gente vive
em depressão, a gente vive lotando e aí é bom para quem é psicólogo, né? Psiquiatra é bom, né? A gente vive lotando esses consultórios. Por quê? Porque a gente não quer admitir que nós precisamos chorar, que nós precisamos lidar com a dor. Davi, ele foi um mestre em fazer isso. Se você já leu a Bíblia, já leu os Salmos, por exemplo, você vai ver que tem um monte de Salmos de Davi que foram escritos dentro dessa dimensão. Davi, nos Salmos, expressando a sua inconformidade, expressando a sua dor, expressando o seu lamento, expressando muitas vezes a sua raiva, né? Às vezes tinha uns lá que pisavam no calo dele e falavam: Senhor, arrebenta a cabeça desse cara com a pedra, quebra os dentes deles com um soco. Deus não ia fazer isso, ok? Mas era o que Davi queria que Deus fizesse. Ele estava expressando, ele estava cheio de raiva, e aí ele estava expressando isso. Ele sabia se expressar diante de uma determinada situação que lhe era exposta, com a qual ele estava lidando. Ao sublimar as nossas emoções diante das dificuldades, nós acabamos sendo acometidos de várias doenças, que hoje são chamadas de psicossomáticas. Não é verdade? Muitas doenças estão no nosso corpo, mas você vai no médico, o médico faz uma bateria de exames em você e diz assim: mas você não tem nada. Não é que você não tem nada, você tem, mas não é nada físico, está se manifestando no físico, mas o problema está nas suas emoções. Veja, Jesus Cristo é a expressão da humanidade perfeita, e nós vemos na sua vida que as suas emoções nunca foram sublimadas. Nunca. Veja, Jesus, diante da dor, da morte de um amigo querido dele, ele chora de indignação com a realidade da morte de um amigo chamado Lázaro. Jesus, ele tem que enfrentar a cruz, ele sabe disso, ele diz que ele veio para essa hora, mas quando a hora chega e ele está prestes a começar a enfrentar toda aquela situação, ele vai para um jardim orar, e o texto bíblico diz que ele se angustia em oração até suar sangue. Ele diz para os seus discípulos: fiquem aqui e orem comigo, porque a minha alma está triste, e triste até a morte. Veja, e ele é meu modelo. Jesus é a humanidade perfeita. É Deus que se fez homem para mostrar para a gente como os seres humanos deveriam ser. Jesus não olha para aquilo e diz assim: ok. Ele vai ressuscitar Lázaro, mas ele não olha para a morte de Lázaro e diz assim: ok, Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo, né? O que é a morte? Não, ele chora de indignação. Essa miserável, quem mandou levar meu amigo? Ele fica indignado. A cultura da autoajuda só complica isso. Porque o discurso motivacional que a gente ouve da autoajuda nos leva a pensar que a gente tem que estar o tempo todo bem, o tempo todo para cima, criando assim uma artificialidade na nossa vida. Livros de autoajuda, cursos de autoajuda, estão sempre dizendo isso para você, né? Estão sempre te ensinando como é que faz para você deixar de lado o que está te entristecendo e dar um up em você. Mas essa não é a questão. Para a gente não jogar a toalha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se algo está realmente nos angustiando, nos ferindo, é chorar até perder as forças. A religião ajuda muito pouco nessa questão. Por quê? Porque a religião também impõe sobre nós a ideia de que a gente precisa desempenhar mais e melhor para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Então, se você está passando por um problema, você está triste, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia. Você não pode estar assim. Esse é o discurso da religião, depende de você. Mas o discurso do Evangelho é: chorai com os que choram, alegre com os que se alegram. Ou seja, tem momentos que a gente precisa chorar. Tem momentos que a gente precisa pegar a dor e a tristeza que está dentro da gente e botar para fora. E falar: gente, não dá. Definitivamente não dá.
Sentar, se a coisa é dentro da casa, da família, sentar com a família, sentar com o seu cônjuge, sentar com os seus filhos, falar, ó, não dá, se continuar desse jeito não dá. Vocês estão vendo o caos que nós estamos vivendo? Vamos chorar aqui isso. Para não jogar a toalha diante das dificuldades, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Nós precisamos, primeiramente, ser honestos com as nossas emoções. Mas há uma segunda atitude que a gente precisa evitar. É a de transferir a nossa frustração. A primeira é de negar. A segunda é de transferir. Veja, o texto diz assim: as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, de novo, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados, não só Davi, todos, por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Se por um lado, quando a gente lida com dificuldades, a gente tende a sublimá-las, a negá-las, por outro, muitas e muitas vezes a gente tende a transferir a responsabilidade ou a situação que está acontecendo para outros. Geralmente, quando nós nos deparamos com dificuldades em áreas de nossa vida, essa é outra atitude muito comum: transferência. Em meio à nossa frustração, diante das circunstâncias que a gente está enfrentando, muitas vezes nós nos sentimos impelidos a ter que arrumar um culpado para o que está acontecendo. Tem que ter um culpado. No caso de Davi, Davi está sendo agora considerado o culpado. Ele perdeu as esposas assim como os demais. Mas veja, os seus seguidores, Davi está profundamente angustiado, seus seguidores estão profundamente angustiados. Mas o que seus companheiros fazem? Eles transferem a frustração deles para Davi. Eles dizem: alguém é culpado aqui. O culpado é Davi, ele que levou a gente para a guerra. Se a gente não tivesse ido ajudar aqueles filisteus, se a gente tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Eles haviam perdido seus familiares, eles haviam perdido suas esposas, seus filhos, e em sua tristeza, eles precisavam culpar alguém. É isso que está acontecendo aqui. E essa é uma postura bem comum na nossa sociedade. A nossa sociedade que funciona dentro desse mecanismo causa e efeito, sempre trabalha assim: se há um problema, se existe uma dificuldade, alguém tem que ser culpado dela. Alguém tem que ser culpado. Veja, havia mesmo uma dificuldade presente aí, na vida dos homens de Davi. Mas você concorda comigo? Davi não era o culpado disso. Davi está tão inserido na circunstância, tanto quanto os seus amigos. Outra coisa, culpar Davi não ia trazer os filhos de volta, não ia trazer as esposas de volta, não ia resolver o problema, não iria mudar a realidade, não desfaria a dificuldade. Na verdade ia criar mais, né? Porque aí eles iam matar o líder deles, aí ia ficar tudo perdido. Mas lamentavelmente, meus queridos e queridas, é assim que muitas vezes a maioria das pessoas tendem a agir. Elas estão com uma dificuldade no casamento, por exemplo, e ao invés de enfrentar o inimigo que está causando essa dificuldade, elas preferem transferir seus sentimentos de frustração para o outro, que está na mesma dificuldade. Então um cônjuge diz: nós estamos assim por causa de você, é por causa de você. O outro: não, é por causa de você. Muitos cônjuges fazem isso um com o outro. Muitos pais fazem isso com os filhos. E muitos filhos fazem isso com os pais. Muitas vezes, pessoas fazem isso no seu ambiente de trabalho. Elas não estão conseguindo fazer algo, elas não estão saindo bem em algo, aí elas transferem a culpa: mas é o chefe, fulano que não explicou direito, mas é o cliente, arruma alguém. Sabe, até mesmo muitos cristãos fazem isso no contexto da igreja. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor.
eu tô desanimado, mas é culpa do pastor, é culpa da igreja. Essa é uma postura gerida pela mentalidade desse presente século, dessa presente era má, que é marcada pela rebelião contra o governo amoroso de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, nós achamos mais fácil transferir os nossos sentimentos de frustração frente às dificuldades do que termos a coragem de lidar com a situação, do que de agirmos de modo assertivo com aquilo que está acontecendo. É que nem a história do não sei se você conhece essa história, né? Que nem a história do marido que está se recuperando, né? Na UTI, fez uma cirurgia muito séria, e a esposa dele está sentada com ele lá, e o marido então acorda, volta a si, olha para ela e fala: sabe, amor, esses dias aqui na UTI, eu tive pensando, sabe, você tem estado ao meu lado nesses últimos 40 anos, tudo aquilo que a gente tem vivido. Você lembra aquela vez que a gente teve aquele problema, e a nossa casa foi penhorada, a gente perdeu a nossa casa, a gente teve que começar tudo de novo, né? Eu lembro, então você estava comigo. Você lembra aquela vez que aconteceu tal coisa assim, com os nossos filhos e assim, tal, foi uma fase muito difícil, tal. Eu lembro, então você estava comigo. Eu me lembro disso. Então você lembra aquela outra vez que a gente estava fazendo aquele negócio, era um negócio de risco, mas eu resolvi arriscar, mesmo você falando bem, pensa bem nisso, né? Mas eu investi aquele capital e nós perdemos tudo no boi gordo, lembra disso? Eu lembro, pois é, você estava comigo. Então agora aqui, eu fiz essa cirurgia, né? De câncer e tal. Graças a Deus correu tudo bem. E você esteve comigo, né? Estou aqui recuperando, você está aqui comigo. Sabe, eu cheguei à conclusão que o grande problema na minha vida é você. Porque você está, em todos esses momentos, você estava comigo, né? Todos esses momentos ruins você estava comigo. É assim que a gente age. É assim. Sabe, a gente quer passar para o outro. A gente quer transferir a culpa do problema para o outro. A gente não quer olhar para a gente e falar: peraí, eu preciso parar, e eu preciso reconhecer que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que colocar a minha vida debaixo do governo amoroso de Deus, que eu tenho que entender que eu não sou o centro das coisas, que eu não sou a bola da vez, eu não sou. Se existe algum problema aqui, o problema está do lado de lá, mas o problema também está do lado de cá. Essa é a realidade. O Evangelho nos ensina a reconhecer nossos erros, não apontar o erro dos outros. O Evangelho nos ensina a reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades, e não ficar apontando a falha e a dificuldade do outro. Essa é a diferença. Faz isso exatamente pelo fato de que Jesus morreu por causa das nossas culpas. Ok? Jesus morreu por causa das nossas culpas. Jesus não morreu por ele. Ele morreu por nossas falhas, não as dele. Então eu tenho que olhar para mim, para a minha realidade. Para não jogarmos a toalha, nós precisamos admitir a dificuldade e então encarar a mesma. E não transferir os nossos sentimentos de frustração para outros. Porque você transferir sentimento de frustração para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu companheiro de trabalho, para o seu chefe, para o seu funcionário, não vai mudar a sua realidade. Você me entendeu? Entendeu? Todo mundo me entendeu aqui? Eu preciso falar de novo? Ou não? Preciso desenhar? Não. Então põe isso na sua cabeça. Não vai mudar. Você ficar botando a culpa nos outros não vai mudar a sua realidade. Você precisa se levantar e encarar a sua dificuldade. E essa é a segunda questão agora do texto. Há 4 atitudes a serem tomadas para a gente lidar com as nossas dificuldades. Primeiro, encontre ânimo
no Senhor. Veja, enquanto o povo lá, os amigos de Davi, estavam colocando a culpa no Davi, transferindo a culpa para Davi, o que Davi faz? Davi também podia bater boca com eles. Podia ter dito assim, não, peraí, culpa minha nada. Eu não obriguei ninguém a ir, foram porque quiseram. Não é? Ele podia lá começar a discutir com eles. Não, o que o texto diz? O texto diz que enquanto eles faziam isso, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Desânimo é a palavra mais comum que eu ouço da boca de pessoas que dizem que estão enfrentando dificuldades. Elas falam assim, pastor, eu estou muito desanimada, está muito difícil. Dificuldade e desânimo são duas palavras que andam junto. Nós começamos a nos sentir cansados diante de situações que parecem permanecer sem mudanças. Não é verdade? Você está lutando com algo o tempo todo e parece que aquele negócio não muda, né? O erro está em que nós tentamos encontrar ânimo no lugar errado, nas fontes erradas. Às vezes nós achamos que a saída é abrir mão do que nós temos, é tentar começar de novo. Nós achamos que se mudarmos de trabalho, se mudarmos de igreja, se mudarmos de casamento, se mudarmos de filhos, não, filhos não dá para mudar muito, né? Mas as dificuldades elas vão se resolver por si só, entendeu? Mas não vão. Lá no fundo você sabe que isso que eu estou falando é verdade. Não vai resolver. Não vai mudar, só porque você mudou de trabalho, mudou de lugar, Nós não vencemos as dificuldades fugindo delas. Mas nós não podemos enfrentar essas dificuldades enquanto a gente está cansado. E Davi sabia disso. Davi sabia disso. Então a primeira coisa que Davi fez foi, eu preciso renovar minhas forças. E eu vou no lugar certo. Eu vou em Deus. Aprendamos aqui com Davi. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer. Eu estava ouvindo aqui a última canção que nós cantamos, né? Fome. Diz, me rendo aos teus pés. A gente precisa fazer isso. A gente precisa se render aos pés de Deus. Sabe, meus queridos, muitas e muitas vezes a gente acha que a gente faz isso, mas a gente não faz isso, não. A gente faz uma oração, a gente fala alguma coisa para Deus e a gente tem a expectativa de que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer. Ao invés da gente chegar e dizer, Deus, está aqui. Se eu vou jogar a toalha para alguém, eu vou jogar a toalha para o Senhor. Ela está aqui aos teus pés. A primeira coisa que Davi faz é lidar com aquela dificuldade monstruosa, buscando forças diante do Senhor. Ele não discute com os seus homens que estavam culpando ele. Ele também não busca força no Senhor, ouve o Senhor e vai jogar na cara dos homens dele qualquer coisa. Não, o negócio dele é ele Deus. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Davi, ao contrário dos seus homens, não se afunda num sentimento de derrota, de autocomiseração diante da dificuldade. Sabe por quê? Porque Davi sabia de algo, ou melhor, Davi conhecia alguém. Davi conhecia alguém a quem ele poderia recorrer. Você o conhece? Eu não estou falando sobre você saber coisas da Bíblia. Eu não estou falando sobre você saber coisas sobre Jesus. Eu estou perguntando se você o conhece. Ele é real, pessoal. Essa é a verdade que o Evangelho nos oferece. O que o Evangelho oferece para mim e para você não é que se nós nos relacionarmos com Deus por intermédio do que Jesus Cristo realizou por nós não vamos ter mais nenhum tipo de dificuldade na vida.
A boa notícia que o Evangelho nos traz é que se as dificuldades surgirem e se nós nos sentirmos cansados, abatidos, nós temos uma fonte inesgotável de força, de energia, que pode ser renovada no nosso ânimo. O próprio Deus vivendo em nós. Diante das dificuldades, a primeira coisa então a fazer é aprofundar a busca pela presença do Senhor. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso adorando. Era assim que Davi fazia. Você lê os Salmos, você vai ver. É nessas horas aí que Davi faz os salmos, que ele está indignado e tudo mais. Ele vai para a presença do Senhor, ele vai adorar, ele vai orar. Nós fazemos isso mergulhando a nossa mente, o nosso coração na palavra de Deus, sendo ministrado por outros discípulos de Jesus na nossa vida. A palavra de Deus nos exorta, adiante das dificuldades, nos achegarmos mais ainda ao Senhor. Veja, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então a saída não é, puxa, eu estou cansado, eu tô me sentindo tão desanimado. Eu vou ficar em casa. Eu não vou na igreja, eu não vou me encontrar, eu não vou... Porque se você não está conseguindo ler as Escrituras em casa, é aqui que você tem que estar. Se você não está conseguindo orar, é aqui que você tem que estar. Numa célula que você tem que estar. Não é sozinho. Mas, segunda atitude, siga as instruções do Senhor. Então busque o Senhor para renovar suas forças nele. Segundo, siga as instruções do Senhor. O texto diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Uau! Essa é a relação com Deus. Essa é a relação com Deus. Davi tinha um problema específico e ele foi levar um problema específico para Deus e dizia: e aí, Senhor, o que eu faço com isso aqui? E Deus falou com ele. Deus falou com ele. Nós estamos vivendo a realidade da nova aliança. Jesus morreu e ressuscitou para que a vida do próprio Deus estivesse sendo vivida em você e em mim. Se na velha aliança Deus fala com eles, na nova aliança Deus fala mais ainda conosco. Você tem que ir a Ele na certeza de que Deus vai te dar direção, Ele vai te dar orientação. Um dos maiores erros que nós podemos cometer diante das dificuldades é tentar resolvê-las conforme a nossa própria cabeça, ou segundo a nossa conveniência, ou pior ainda, seguindo o conselho de pessoas que não temem o Senhor. Veja, Davi não faz nada disso. Diante da dificuldade, após Davi recobrar o seu ânimo, Davi não estabelece uma estratégia a partir da sua própria experiência. Você concorda comigo? Davi era um guerreiro. Ele podia ter recobrado as suas forças e ter dito assim: ok, eu sei o que eu vou fazer. Reúne aí, gente. Pega as espadas aí, pega os cavalos, nós vamos cercar assim, assado. Não. Força renovada, ele falou: ok, Senhor, o que eu faço agora? Devo persegui-los? Vou alcançá-los? Qual a sua direção? Davi não confia na sua experiência. O que ele faz é buscar a direção do Senhor para aquela situação. Ele também não vai fazer nenhuma consulta aos seus guerreiros. Deus está mandando a gente fazer isso assim. O que vocês acham? Não. Seja honesto. Quantas vezes você realmente buscou a Deus para resolver uma determinada dificuldade que você está enfrentando na sua vida? Se agora, nesse exato momento, você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento, eu quero que você seja muito honesto com você. Quantas vezes foram a que você realmente entrou na presença de Deus em oração, com seriedade, e falou assim: Deus, foi o Senhor que me deu esse casamento aqui, a coisa está no pé de guerra, a situação está assim, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu não estou aguentando mais esse negócio, o Senhor sabe que eu estou pronto para chutar a porta aqui, o pau da barraca. Deus, eu preciso do Senhor para mudar isso. O que o Senhor quer que eu faça?
e parou para dar atenção naquilo que ele te diz. Sabe, irmãos e irmãs, quantas vezes nós agimos no impulso, no equívoco de acharmos que nós temos experiência para lidar com a situação. Não foi o que Davi fez. Como eu disse, Davi não consultou também a opinião dos seus homens sobre o que é que ele deveria fazer. Davi não colocou em votação diante dos seus guerreiros a instrução que o Senhor deu. Quando Deus disse para ele, vai que você alcança, ele não foi consultar ninguém, ele foi dizer, gente, estou pensando, eu acho que Deus me falou tal coisa assim, o que vocês acham? Vamos fazer uma votação aqui, a gente vai atrás ou não vai atrás? Não, ele falou, nós vamos atrás. Foi isso que o Senhor Deus disse. Davi buscou ao Senhor, ele confiou em sua palavra e ele seguiu a sua orientação. A fé bíblica é isso. Isso é fé, segundo a palavra de Deus. Fé, segundo a palavra de Deus, é concordarmos e confiarmos naquilo que Deus diz a nosso respeito e a respeito da realidade. Isso é fé. Para não jogar a toalha, é necessário que comecemos a aprender, então, a andar de verdade, gente, de verdade, em submissão ao que o Senhor nos diz, de modo concreto e explícito na Bíblia. Alinhar a voz do Espírito em nós, no nosso interior, com aquilo que a palavra de Deus nos diz. A gente precisa começar a parar de ler esse livro e dizer assim, mas isso assim, isso é assim para o pastor, né? Ele tem tanta fé. Fé é você acreditar naquilo que as Escrituras estão dizendo para você, do jeito que ela está dizendo para você. Isso que é fé. Eu não tenho mais fé que você tem. Não é essa a questão. A questão é você entender o que é. Fazer do jeito que é dito. Mas vamos lá, a terceira atitude que nós precisamos ter. Esqueci de passar o texto, né? Seja íntegro. Seja íntegro em suas decisões. Olha só, Davi foi, levou o povo com ele, guerrearam, ganharam, trouxeram de volta as mulheres, trouxeram os filhos, e trouxeram um monte de coisa que não era deles ainda, que era dos caras, né? E trouxeram de volta. Então olha o que o texto diz. Então Davi foi até os 200 homens. Quando eles estavam indo, eles tinham acabado de voltar, lembra? Eles eram 600 homens, tinham acabado de voltar lá da viagem que iam para a guerra fazer, a guerra lá com os filisteus. Voltaram, encontraram aquele cenário, saíram de novo. Aí 200 dos homens estavam muito cansados e não conseguiam continuar cavalgando. E o Davi deixou as coisas com eles perto de Besor, um ribeiro. E aí agora Davi está voltando. Então diz assim, então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Preste atenção. Quando nós lidamos com dificuldades e nós as vencemos, nós podemos ser acometidos de uma postura de arrogância. Nós podemos achar que nós fizemos mais do que outros para resolvermos as dificuldades que estávamos enfrentando e, portanto, nós somos merecedores de maior crédito do que os demais. Mas esse meu casamento foi salvo porque se não fosse eu mudar. Mas os meus pais melhoraram comigo porque se não fosse eu.
Nós podemos ter uma atitude explícita, como foi a de alguns homens de Davi, foi explícita. Eles chegaram lá, olharam e falaram, não, eles não foram para a batalha. Vamos devolver para eles aquilo que é deles, mas aquilo que a gente pegou a mais, eles não têm parte nisso não, eles não foram lá lutar. Aí Davi fala, não. Mas talvez a nossa atitude não seja explícita assim. Talvez a nossa atitude seja uma atitude sutil, uma postura de orgulho lá no fundo do nosso coração. A gente não expressa, mas lá no fundo, a gente acha que as coisas mudaram, as coisas melhoraram, porque nós fizemos mudar. Isso pode nos levar a posturas de decisões injustas. Então, para que nós tenhamos decisões justas, é necessário a gente manter a integridade no nosso coração. E a maneira da gente manter a integridade no nosso coração é essa, da gente se lembrar sempre e reconhecer sempre que quem deu a vitória para a gente foi o Senhor. O texto na versão da King James diz assim, no entanto ordenou Davi, de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que Yahvé nos deu. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Ou seja, não fomos nós, irmãos, foi o Senhor. A vitória foi alcançada por nós, mas a vitória veio diante da dificuldade, porque o Senhor nos deu. Quando nós passamos por um contexto de grande dificuldade, sem jogar a toalha, nós podemos cometer o erro de, no final, abrirmos mão de quem nos apoiou durante a luta toda. Como a história do marido com a esposa. Como pastor, eu tenho vivido isso. Eu estou no ministério pastoral há 30 anos. Ano que vem vamos fazer 30 anos. Como pastor, eu tenho vivido isso muitas vezes ao longo da minha vida. Sabe, pessoas a quem eu dedico tempo, eu dedico energia, eu dedico oração, eu gasto do meu tempo da minha esposa, dos meus filhos, aconselhando, tempo do meu sono. Passam vários casais, vários nomes, várias pessoas aqui na minha cabeça, de quantas vezes eu estive 2 horas da manhã na casa da pessoa, conversando, porque o marido está com a mala pronta para sair de casa. Pessoas que eu caminho ao lado, pessoas com quem eu me preocupo, que estão enfrentando dificuldades nas mais variadas áreas. Depois de apoiá-las, depois de passar com elas por tudo aquilo que elas estão passando, tudo aquilo que elas estão enfrentando, depois das coisas melhorarem, elas vêm a mim e simplesmente resolvem que agora é hora de ir para outro lugar. É hora de ir para outra igreja. Eu me lembro, ano passado, uma conversa com um casal aqui, que 2 anos investindo na vida deles, 2 anos a nossa igreja apoiando, inclusive financeiramente. E aí, arrumou um excelente emprego, veio todo feliz, e eu achei que ele fosse dizer assim, agora pastor, eu quero colaborar, eu quero servir, qual é a área? Ele veio falar assim, então, diante daquilo que eu tenho ouvido tanto o senhor falar sobre ser missional, Deus está dizendo para a gente trabalhar com a igreja X. Eu falei, Deus está dizendo. O que eu posso falar, né, se Deus está dizendo? Quem sou eu para dizer para ele que Deus não está dizendo? Por que Deus não disse antes? Por que não disse no meio da dificuldade? Infelizmente, eu vejo isso acontecendo também em casamentos, também em amizades, que é muito mais sério do que acontecer na igreja. Sabe, porque eu fico muito triste quando uma pessoa sai, acho que qualquer pastor sai, sem ter um motivo para ir para outro, mas é a igreja, ele saiu daqui, foi para outra igreja, está na igreja, louvado seja Deus.
Mas é muito triste quando você vê isso acontecendo em relacionamentos, em amizades, não é? Amigos que atravessam com você uma fase toda difícil, e quando você sai da dificuldade, parece assim que você fazia parte da dificuldade, entendeu? Então agora eu também não quero mais estar perto de você. Você sai da crise. Não abra mão, gente. Não abra mão daqueles que estiveram ao seu lado e o apoiaram, para que você não jogasse a toalha. Se você não jogou a toalha, é porque teve gente sentada do seu lado na hora que você estava na UTI. Tenha integridade nas suas decisões. Por fim, seja generoso com a sua vitória. Uma das coisas que eu mais admiro em Davi, quando eu leio a história dele, é como ele era um cara generoso. Davi era extremamente generoso. Eu fico impressionado de ver isso na vida dele, na história dele, o tempo todo. Olha isso. Quando Davi chegou a Ziklag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá. Ou seja, ele não só devolveu a parte para o pessoal, ele dividiu igual com a turma, como ele ainda enviou, e isso aqui ele enviou dele, certo? Porque ele tinha dividido com o pessoal. Então ele enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Os caras não tinham ido para a luta, eles aí não estavam nem sabendo que estava tendo luta, e receberam o presente. Essa é uma última atitude a ser tomada diante das dificuldades. Quando você não jogou a toalha, seja generoso com a vitória que você obteve. Davi recupera a sua família, recupera os seus bens, ele tem essa conquista dos despojos deixados pelos inimigos, que ele reconhece que foram derrotados por ele, mas por causa do Senhor. E ele tomou dos despojos da sua vitória e ele enviou a seus amigos, como uma forma de celebrar o que Deus havia realizado. Ah, como a gente precisa aprender isso. Nós precisamos aprender a celebrar com expressões de generosidade as vitórias que Deus nos dá diante das nossas dificuldades, antes de nós continuarmos a vida. Veja, irmãos e irmãs, muitas vezes nós lidamos de uma maneira muito indiferente para com o que Deus realizou por nós. Quando você olha para essa mesa, como você se sente? O que vem no seu coração? Sabe, quando eu olho para isso, eu falo: olha o que Deus fez por mim. Quando nós cantamos canções, e hoje nós cantamos canções aqui assim, que falam, e muitas vezes nós cantamos, ainda bem, graças a Deus, que falam sobre o que Jesus fez por mim. Eu sempre sou tomado de uma vontade enorme de chorar. Sabe, chorar, quebrantamento, de alegria, dizer: Deus, o Senhor sabe quem eu sou, como é que o Senhor pôde fazer isso por mim? Só o Senhor, ninguém mais faria, ninguém mais. Mas às vezes a gente lida com um descaso enorme, nós estamos quase desistindo, quase jogando a toalha. Então nós buscamos ao Senhor, como fez Davi, Ele nos dá a vitória. E o que é que a gente faz? Nós agimos como se tudo tivesse normal, como se fosse assim mesmo. A gente vai adiante. Jesus Cristo, Ele não jogou a toalha diante da maior dificuldade da vida. Ele não abriu mão da cruz. Ele não abriu mão de encarar a morte promovida por nossa rebelião, minha e sua, porque Ele sabia que isso ia trazer glória para o Pai. Ele sabia que isso nos favoreceria. Quando nós vencemos uma dificuldade com a graça do Senhor, nós precisamos aprender a testemunhar sobre isso, a contar, a festejar, a mandar presente para os outros.
a dizer: ei, eu estou te dando uma oferta aí, sabe por quê? Porque o Senhor me abençoou aqui no meu trabalho, eu estava numa situação difícil demais, Ele me deu a vitória nesse negócio. Então, eu quero abençoar os outros. Sabe, Deus transformou a realidade da minha casa, transformou a realidade da minha família. Eu quero fazer uma festa, convidar os outros a vir aqui comemorar comigo. A proclamar, nós precisamos aprender a proclamar os feitos do Senhor, a exaltá-lo por aquilo que Ele fez em nosso favor. Nós precisamos aprender a fazer isso de modo generoso, que envolva abençoar com as realidades do reino de Deus aqueles que Deus tem nos dado como companheiros, como amigos desse reino. Você viu que bonito? Mandou para os seus amigos. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Olhe nos olhos de suas dificuldades. Estejam elas onde estiverem, olhe nos olhos delas e diga a elas que você não jogará a toalha. Sabe por quê? Por causa dessa mesa aqui. Porque Deus é seu Pai e Ele é maior do que toda e qualquer dificuldade que você possa vir enfrentar na sua vida. Eu quero encerrar lembrando você essa promessa maravilhosa da palavra de Deus em Romanos 28 e 29. Você está enfrentando dificuldades na sua vida? Seu casamento, seus filhos, seu trabalho, o momento financeiro que você está passando, o ministério, a igreja, seja o que for. Chore, não sublime, não transfira, busque o Senhor, ouça a sua direção, seja íntegro com aquilo que você experimentar da vitória dEle, mas feche tudo isso, sendo generoso na sua celebração, porque você pode ter essa convicção. Paulo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Não é Deus que faz todas as coisas. Se fosse Ele que estaria fazendo os problemas na sua vida. Não é Ele que faz todas as coisas, mas Ele age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é uma promessa maravilhosa. Seja qual for a dificuldade que surja diante de mim, eu posso me apegar a essa promessa. Eu posso dizer para o Senhor: Deus, eu sei que pela Tua graça eu serei favorecido no meio dessa situação. E quando eu chegar do lado de lá dessa dificuldade, eu vou estar mais parecido com Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, feche a sua cabeça. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade essa manhã? Olhe para ela, olhe nos olhos dela agora. Está no seu casamento? Está nos seus negócios? Na sua família? Nas situações financeiras que você tem enfrentado? Nas suas emoções? Nos seus relacionamentos? Com um filho, uma filha? Com seu pai? Sua mãe? Com uma realidade espiritual? Como medo? Ou um sentimento de ódio? Olhe nos olhos da sua dificuldade e diga: em nome de Jesus, eu não vou jogar a toalha.
Em nome de Jesus, você será vencida. E na sua derrota, eu vou estar um pouco mais parecido com Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém.